Na desmedida do romantismo, a personalidade de Camões e o que ele representa para a estética romântica não podia deixar de ser apropriada por um movimento de exaltação dos sentimentos e da livre expressão da vivência de almas atormentadas. Assim, Camões, pelo lendário da sua existência e pela singularidade da sua vida, não deixaria de exaltar os excessos de que o romantismo se serviu para a expressão do sentimento romântico. Ele próprio é já um ideal de mudança radical na atitude estética e social. Assim, se revela à Europa como personagem arquetípica de revolta, ao mesmo tempo que encarna as desavenças internas de um espírito perturbado e obcecado pela manifestação do íntimo próprio. Por isso, sem visão crítica, mas adaptando-a de acordo com o movimento, os autores românticos apropriaram a sua figura de herói, amoroso, sofredor e símbolo nacional, afinal, toda a matéria que define o romantismo. O tema de Camões e dos aspectos lendários ou não da sua vida e obra ia inspirando cada vez mais os autores, ainda por cima obedecendo ao cânone ultrarromântico tardio. Mesmo que, para o efeito, tivesse de ultrapassar todos os dados históricos ou verosímeis da história real da personagem. É o que sucede com este Camões e, sobretudo, a partir da base então conhecida dos factos da sua existência, identidade e nacionalidade. De Camões sabia-se na Europa, mais propriamente em França, o que fora divulgado com as traduções de Os Lusíadas, nomeadamente a primeira, em prosa, e mais paráfrase, aliás, do que tradução, de Duperron de Casterra, em 1735, e que todas as outras aproveitaram. Na introdução que faz ao poema, Casterra teve o cuidado de seguir Francisco Correia, Manuel Severino de Faria e Manuel de Faria e Sousa. O quê? A passagem por Coimbra, a ida à África, a saída forçada de Lisboa, o tempo que passou em Goa, a estadia em Macau, a composição do poema, o regresso à pátria, ajudado por amigos, a chegada a Lisboa, a relação com Dom Sebastião, a pobreza extrema do fim da vida e o desgosto pelo fim da pátria e, finalmente, as desilusões amorosas. Em suma, os tópicos que se mantiveram ao longo dos tempos sobre a vida de Camões e que foram servindo para o esteio dramático das diversas obras teatrais do século XIX. Casterra refere-os em jeito de cronologia para situar o poeta e, de certo modo, justificar a sua desventura. Mas outro tanto não sucede com o retrato de Camões, porque, usando das mesmas fontes, não se coíbe de pontuar os aspectos que fazem dele o perfeito herói romântico. Cito, traduzindo: encantador, olhar que inflama o amor, cabelos loiros, fronte altiva, cara cheia, lábios vermelhos da cor do coral, face branca e rosada que respira saúde, de boa estatura e corpo, presença alegre e generosa. Em suma, tendo todas estas características, Casterra acrescenta que só podia inspirar amor, o que originou a sua desventura e, sobretudo, afirma ainda o autor, foi o bastante para o perder, em um país onde se é extremamente cioso da honra que rege a virtude das damas. Está assim traçado o estereótipo dramatúrgico de Camões. É, pois, desde 1829 como personagem principal ou dividindo o protagonismo com Dom Sebastião, que Camões começou a interessar a dramaturgia europeia. Mas é só em 1843 que o género lírico se entusiasma com a figura e as peripécias da sua vida, gerando a partir daí 2 óperas, uma ópera cômica e 6 dramas líricos, sendo que 2 são apenas propostas de libreto que não chegaram a ter texto definitivo. Já tive o ensejo de rastrear os 42 textos dramáticos que foram à cena entre 1808 e 1891, envolvendo as personagens de Dom Sebastião, de Camões ou de ambos, mas agora vou só focar-me na única ópera cômica da série lírica e nas suas 3 versões. A designação ópera cômica não deve confundir porque é a designação francesa para aquilo que em Espanha se chama de zarzuela ou o que mais vulgarmente se diz uma opereta, portanto com texto e com música e árias. Trata-se de um texto de Henri de Saint-Georges, L'Esclave de Camões, ópera cômica em um ato com música de Friedrich von Flotow, estreada em dezembro de 1843 em Paris. Na realidade,
O libreto original de Saint-Georges, cujo esqueleto dramatúrgico não se modificou nas versões posteriores, concentrava num ato único muitas hipóteses espetaculares que não desenvolvia. Henri de Saint-Georges era considerado um dos libretistas mais prolíficos do século XIX e interessou-se duas vezes pelo poeta como personagem, e seguiu o percurso dramático já utilizado por outros autores. No entanto, onde alguns acrescentam Catarina de Ateaide para contracena da desventura amorosa de Camões, Saint-Georges preferiu a escrava, assim dando um caráter mais orientalista à ópera, com presumível inspiração em Delacroix nas magníficas pinturas em que tratou o exotismo humano do norte de África. No entanto, mais do que em outros autores, Saint-Georges revela um desconhecimento total da situação geográfica de Portugal, fazendo de Dom Sebastião invocar uma Nossa Senhora del Pilar, criando um primeiro-ministro de nome Dom Silvio de Morenas e pondo Griselda, a escrava de Camões, de raça cigana, a dançar no Prado, Place Publique de Lisbonne, pedindo esmola para o amo. Pormenores que não contendem com o desenrolar do libreto, mas que irritaram José Freire de Serpa Pimentel, que publicou em 1845 na Revista Académica uma observação crítica desalentada, não da ópera, porque ele diz formosa em sua contextura e fábula, mas sobretudo do modo como é adulterada a nossa história, confundida a Espanha com Portugal, desconhecido o caráter principal de Dom Sebastião e baralhados acontecimentos tão recentes e tão sabidos. A ópera nunca foi montada em Portugal, e a apreciação de Serpa Pimentel baseia-se unicamente no texto publicado em 1843 em Paris. Mais desolado teria ficado ele se tivesse lido a apreciação do crítico alemão em 1892 a propósito da música de Flotow para a ópera Indra, de que falarei a seguir. Perguntado o compositor de onde é que tirara todas aquelas melodias nacionais originais para dar um retrato incrivelmente vibrante da animada vida noturna de Lisboa, respondeu Flotow: de um antigo professor de espanhol em Berlim, um sujeito espirituoso que por vezes se deliciava com reminiscências musicais da sua terra natal à noite, tocando guitarra. Como veem, é completamente irreal. A peça é construída sobre mal-entendidos e em jogo de espelhos e ambiguidades que conduzirão ao desfecho final. Há apenas 4 personagens: Camões, Dom Sebastião, José o estalajadeiro e Griselda a escrava. Camões, cujos versos são cantados nas ruas de Lisboa, está homiciado na estalagem de José, morrendo de fome. Griselda, sua escrava, afeiçoou-se a ele e canta à noite disfarçada de cigana sob o nome de Febea para recolher dinheiro e poder alimentar o infeliz poeta. Dom Sebastião, durante as suas saídas noturnas e boémias, apaixona-se pela cigana e segue-a até à estalagem. Aí encontra o poeta e, como está vestido de oficial disfarçando a sua condição de rei, vê no seu interlocutor, que não reconhece, um seu par, pois este lhe diz que também fora militar. A conversa entre os dois não é muito cordial da parte de Camões, pois este, também não reconhecendo, lança uma diatribe contra o rei, que apoda de desumano, divertindo-se enquanto o povo sofre. E remata com a frase que depois fechará o círculo da ação dramatúrgica. Eis o reino de um neto de Carlos V. O rei retém-se, sem dar importância à ofensa, e fala-lhe na desconhecida por quem se apaixonou, a mesma que aparece entretanto e que Camões apresenta como sendo a sua escrava, que trouxera da Índia, de Goa. O encontro é ensejo para um trio entre Griselda, que conta como se tornou escrava, Dom Sebastião, que exalta a sua beleza e o interesse que tem na tal desconhecida, não reconhecendo ainda que é a mesma pessoa que descobrira nas ruas, e Camões, que reafirma perentoriamente que ela é sua escrava, deixando entrever que está apaixonado, sem nomear o objeto do seu amor, o que suscita a réplica de Griselda, que igualmente fala dos seus sentimentos sem os desvelar. Segue-se uma ação quase simultânea, vem prender Camões, por escrito, que se esconde, ajudado por José. Griselda fica a sós com o rei, que se declara e que a intima a pedir a alforria ao amo, para a fazer grande dama de Portugal, pois é ele mesmo o rei. Griselda, aterrorizada, acede, mas pede que em troca ele retire a pena ao seu amo, que nomeia como sendo Camões, cantando uma área onde retoma a história das desventuras do poeta. O desenlace está próximo. Camões aparece, já preso,
Dom Sebastião apresenta-o aos presentes como um homem de gênio e, para além da liberdade, oferece o melhor prémio que ele podia obter, a mão de Griselda, sacrificando assim a sua paixão ao maior gênio de Portugal. Camões exclama então, e ao final, reconheço finalmente o neto de Carlos V. Este libreto, pouco desenvolvido e simplório, é servido pela música de Friedrich von Flotow, compositor popular de alguma inspiração, autor de cerca de 30 óperas. Na época, um crítico da revista Le Ménestrel atribui ao texto de Saint-Georges o epíteto de historieta sentimental, une petite fable sentimentale. O próprio Hector Berlioz chama-lhe uma agradável peça, cujo fundo e forma não aspiram a grande originalidade, mas que lhe pareceu bem conduzida e até às vezes com certo encanto. Ambos reconhecem qualidades na música de Flotov. Berlioz afirma mesmo que a partitura é simples e graciosa, de melodia fácil, sem as trivialidades que muitos autores utilizam para captar o sagrado de algum público. Mas o seu sucesso não iria muito longe nesta primeira versão. Saint-Georges deve ter sentido que o seu texto, na realidade, teria as limitações apontadas pela crítica e, sobretudo, terá compreendido a opinião do autor do Dictionnaire des Opéras, que diz: poema interessante e música com trechos muito agradáveis de ouvir. A ideia deste libreto proporciona situações musicais e podia muito bem preencher 3 atos. A ópera teve escassas apresentações e a partir de 1855 não se lhe encontra rastro. O seu provável êxito terá sido certamente também ofuscado pelo sucesso e pela grandiosidade da ópera Dom Sebastião, Roi de Portugal, em 5 atos, estreada 18 dias antes, em novembro, com libreto de Eugène Scribe e música de Gaetano Donizetti, 2 grandes compositores. Podemos, pois, suspeitar que Frotov, músico alemão já bem conhecido do público germânico, tenha proposto refazer a ópera para apresentar em Viena e assim internacionalizá-la. O que aconteceu 9 anos depois, em 1852. O objetivo era não traduzir, mas refazer o libreto inicial e, se possível, engrandecê-lo para prefazer os 3 atos sugeridos no Dictionnaire des Opéras. A tarefa foi realizada por Gustav Zuputlitz, escritor e autor dramático com algum sucesso, mas que se revelou pouco hábil nesta adaptação. Agora é já uma ópera em 3 atos, a que foi dado o título de Indra, mais tarde reposta com o novo título Die Hexe, a feiticeira, e que viria a ser rebatizada com outro título mais sugestivo, Indra das Schlangenmädchen, a rapariga serpente, que segue nas grandes linhas o texto de Saint-Georges, e para aumentar o libreto, tornando mais espetacular, Putlitz acrescenta 5 personagens, desenvolve cenas já definidas no texto inicial, chama para primeiro plano a personagem do estalajadeiro José, a quem atribui uma esposa de cigarreta, criando cenas pícaras entre ambos que amenizam o conflito central, o mesmo da peça anterior. Utiliza uma figura de um oficial Pedro, que entra também na disputa do amor de Indra, e cria uma personagem exótica, Kudru, uma mulher moura, líder de um grupo de artistas indianos. Para emoldurar o ambiente exótico em que a peça se deve desenrolar, cria coros de nobres, de marinheiros e da trupe de saltimbancos que acompanham a escrava Indra e a sua dona a testar a proveniência indiana da protagonista, encantadora de serpentes, coros que, um pouco à maneira da tragédia grega, pontuam a ação e dialogam com os personagens, até mesmo para introduzir alguns dados ainda não especificados previamente. Parece estar construída uma base espetacular que justifica o aparato cênico e que, de algum modo, permeia a composição musical de Flotov, talvez o impulsionador da nova criação. Em contrapartida, a dramaturgia de von Putlitz é um fiasco incoerente e atabalhoado, onde só a ideia central de Saint-Georges se mantém, isto é, a escrava desejada ao mesmo tempo por Camões e Dom Sebastião, a desventura do poeta fugido e atormentado pela miséria e pelas saudades da pátria, e o desenlace final do rei, que sacrifica o seu amor por Indra a Camões em nome da glória do poeta e que aqui se manifesta mandando cortar os grilhões que o prendiam e devolvê-lo à liberdade que Indra lhe implorava. Mas todas as ligações deste núcleo central são como que incrustadas à força para fazer a mudança das cenas. No primeiro ato,
Passa-se agora em Sofala, paragem entre a Índia e Lisboa. Os atos seguintes em Lisboa. Por exemplo, a propósito da incoerência. Não se sabe qual a ligação de Indra a Camões, a não ser quando ela canta a canção inicial, que introduz a trupe das malabaristas e apresenta as serpentes, em versos que José o Estalajadeiro, que fora companheiro do poeta em Coimbra, lhe ensinara e que, evidentemente, não reproduzem nada da poesia de Camões. Este aparece inopinadamente, despertado pela canção que lhe trouxera saudades da pátria. É nesse momento que se encontram pela primeira vez, quando José os apresenta e em que ela pergunta ansiosa: é ele? É mesmo ele? E num gesto inusitado e gratuito, tira a coroa que usava e coloca na cabeça de Camões. Há também uma nova personagem, Pedro, um oficial que, um pouco à margem do conteúdo, acaba por ser o motor da ação. Apaixona-se por Indra, que irá mais tarde disputar com Dom Sebastião. É ele que, no ato da coroação, sublinha para o público o modo terno e comprometido como Indra olha para Camões e que suscita o pedido insistente que faz a Codru para que lhe venda a escrava. É ele que manda Camões, como soldado, embarcar no barco que está ancorado e que vai sair para Portugal. E que faz o espanto de Indra, porque o julga escravo como ela, e é também Pedro que, no final, despeitado, dá ordem para que prendam Camões, cena que precipita o desenlace. Depois da coroação, intromete-se uma cena entre José e a mulher, de cigarreta, que chega em outro barco. Cena longa, deslocada do contexto da ação e que serve para um diálogo pícaro das desavenças do casal e que o crítico alemão da estreia da ópera em Viena apontava como sendo as únicas cenas bem-sucedidas e a recompensarem o público com o seu bom humor e as suas melodias bonitas e alegres, retomando aquilo que tinha dito o músico ao compositor. É já na cena oitava que Indra irrompe, fugindo de Codru, que quer à viva força vendê-la, supõe-se, a Pedro. A escrava, assustada, sai de uma tenda, vê Camões, que não se sabe de onde veio, e implora que a salve sem ainda conhecermos a razão que a move. Codru grita-lhe que ela lhe pertence, ou a quem a comprar. E é nesse momento que o poeta lhe entrega a bolsa de moedas que José lhe havia dado, não sabemos porquê, pede a Indra que vá em paz, ela implora que não a deixe, ele lamenta não ter possibilidade de ficar com ela e não quer prendê-la ao seu malfadado destino. E tudo se precipita desordenadamente. José é expulso da casa pela mulher, ouve-se um tiro de canhão anunciando a partida do barco, Camões sabe que vem buscá-lo, Indra grita para soltarem as amarras do barco, prometendo dedicar a sua vida a Deus se eles se salvarem. Camões considera que a sua vida não faz sentido, resiste, mas perante a insistência de Indra, aquece-se, com uma fala que pouco esclarece os seus sentimentos. Que o céu nos deu uma oportunidade, quebrem depressa as amarras do barco. Sim, por ti salvarei a minha vida. Só por ti, unicamente por ti. O trio do final resume o destino das três personagens, o trio do final, desculpem, resume o destino das três personagens principais do primeiro ato. José livra-se da mulher. Camões e Indra recuperam. A felicidade, outra a liberdade. A felicidade e a liberdade renasceram porque a viagem é agora em direção às margens do Tejo e a mão do poeta leva à pátria a mais rica coroa de poemas. O segundo ato desenrola-se no Cais do Sodré, começa com grande aparato à porta de uma igreja. Indra e José estão receosos por Camões, que proscrito se expõe demasiado. Entre a multidão chega o rei acompanhado de alguns cortesãos e prodiga-lhes as molas por entre a turba pedinte. O coro e Dom Sebastião desfiam as qualidades do rei, pródigo, corajoso, que por honra e fé empenha o seu sangue. Ouvem-se canções de Camões, entoadas pelo povo de Lisboa. Dom Sebastião quer juntar-se ao povo para festejar. Vai ser noite de lua cheia e haverá festa nas ruas em que Dom Sebastião vai querer participar. O rei mandou fechar o porto nessa noite e ordenou a Pedro que atire sobre qualquer barco que passe por entre as margens. Quer testar o cumprimento das suas ordens e vai passar de barco. Putlitz recupera aqui, se bem se lembram, expuria gratuitamente o episódio que Manuel de Faria Sousa cita para servir à ação que se desenrolará a seguir, isto é, o encontro do rei com Indra. O barco é atingido, Dom Sebastião fica ferido, Fernão, seu amigo, leva-o à estalagem de José, que fica apavorado, pois Camões e Indra, que lá estão escondidos, poderão ser descobertos. Mas Camões vai à porta, mostra-se conduído e pede a Indra
que consola o ferido, diz ele. Recebeste a força para aliviar a dor, salva agora uma vida. Entretanto, Dom Sebastião vai acordando do seu entorpecimento e conta que lhe pareceu um sonho e afinal fora realidade, diz ele. Suavemente e com um som mágico, o som da palavra gentilmente me desperta e ali estava, reconciliando a dor diante de mim, um doce anjo do céu. Depois de cumprir o seu dever, Indra escapa-se rapidamente e vai juntar-se com as suas canções ao povo que festeja na rua. Pedro reencontra e novamente tenta conquistá-la, desta vez ameaçando-a de morte se ela não ceder. Dom Sebastião aparece inopinadamente num daqueles golpes dramatúrgicos que Putelise nunca explora. Indra traz à cintura um rolo de papel com os poemas de Camões que esta alega serem os Lusíadas. No confronto de Pedro e de Dom Sebastião, este defende Indra da fúria do oficial e ela, amedrontada, entrega o rolo de papel ao defensor desconhecido que ele promete guardar. O tom sobre entre os dois homens. Desafiam-se mutuamente e Câmara e Fernand surgem do nada. Mais uma vez tentam parar o gesto de Pedro, gritando-lhe que o seu opositor é o rei. Pedro ajoelha-se em reverência, Dom Sebastião perdoa-lhe a ousadia e Indra pede as bênçãos do céu para ambos, em particular para o rei, cuja coragem e cuja palavra são conforto e consolo para os aflitos, abrigo e temor para os abandonados. Assim termina o segundo ato. Com o novo golpe de teatro, a mulher de José volta à casa vinda de Sofala, pressupõe-se, disfarçada para surpreender o marido. É nesta cena que se canta o intermédio da apresentação do cigarro de que falarei adiante. Dom Sebastião surge, também inopinadamente, em diálogo com Zigarreta e descobre que Indra poderá estar na estalagem. Zigarreta incita-o a entrar em casa e descobrir Indra. Esta julga que o rei vem devolver o poema de Camões que ela lhe dera como gratidão por ele a ter salvo do assédio de Pedro. O rei quer saber o nome do poeta. Dom Sebastião manda sair o casal e fica a sós com Indra e começa a sua declaração de amor, a que ela diz não poder aceder. Em novo golpe de teatro, chega Pedro, que vem com guardas prender o desertor. O rei confirma e logo o condena à morte. É então que Indra se entrega a Dom Sebastião em troca do perdão a Camões, atitude cuja origem o espectador só pode adivinhar por não ter sido expressa anteriormente na dramaturgia. E em golpe de teatro quase gratuito, Pedro acusa-a de não ser cristão e por isso não poder pertencer a um rei cristão. E é o próprio Dom Sebastião que a vai interrogar para se certificar. A resposta de Indra, em jeito de oração, intriga-o, e à sua pergunta sobre quem a ensinou a rezar, ela responde que fora Camões e aponta-o. O rei, magnânimo exaltando o poeta, manda tirar as correntes a Camões. E assim acaba entregando o amor de Indra a Camões. Depois da estreia em 1852, a ópera foi cantada pelo menos mais 7 vezes em vários teatros. Mas da reposição em 1866, conhecemos com mais precisão o insucesso que foi tendo, a partir da opinião do crítico, afirmando que logo na estreia não fora bem recebida, nem sequer como novidade, e achava mesmo que a insistência da remontagem era um mistério que não compreendia, pois cada tentativa subsequente de ressuscitar a peça de mau gosto era sempre difícil e menos bem recebida pelo público, até que finalmente, diz ele, a última experiência não tinha tido público nenhum e vimo-la a praticar o seu número de domadora de serpentes diante de assentos vazios. Talvez não seja alheio a este insucesso a mudança do título por 3 vezes, como referi atrás, talvez como manobra publicitária para atrair possíveis espectadores. Henri de São Jorge certamente não desconhecia o descalabro que fora a adaptação de Putelitz e, ao mesmo tempo, o sucesso mesmo mitigado da música de Flotov. Por isso, talvez em consonância com o maestro e aqui a essência do libretista, tivesse pensado em aproveitar a transformação do seu texto inicial para 3 atos, mas São Jorge era um autor experimentado, tinha trabalhado com compositores famosos como Donizetti e Bizet, e não desdenhando do mau texto de Putelitz, modificou à sua melhor maneira e transformou-o num espetáculo coerente em 4 atos. Foi assim que a sua L'Esclave de Camões, de 1843, se tornou primeiro em Zora, l'Enchanteresse, tendo-se fixado depois com o título Alma l'Enchanteresse, ópera em 4 atos que subiu à cena em Paris em abril de 1878
e logo em julho no Covent Garden de Londres. A causa do seu maior sucesso foi ter sido adaptada em versão italiana em tradução versificada de Achille de Lausière com o título Alma l'incantatrice. Agora, a ação situa-se no primeiro ato em Goa. Alma deixa de ser encantadora de serpentes e é apenas dançarina numa trupe de saltimbancos numa cena inicial de grande espetáculo de canto e dança. A esta cena assistem alguns oficiais amigos de Camões, os mesmos que mais tarde se vão cotizar para pagar a viagem de volta do poeta à pátria saudosa. Depois da área, sabemos logo a relação não declarada entre a escrava Alma e Camões, que a vai comprar a Kubli, agora Kudru transforma-se em Kubli, era uma dona, agora é um dono, com o ouro que os amigos lhe deram, para a livrar de ser vendida a outro, e cujos versos cantados pela rapariga vão entretecendo uma possível paixão nunca explicitada, num diálogo longo que gera uma dramaturgia de tensão sentimental, cujo desfecho se vai dar apenas no final. Alma é a mesma escrava que agora pertence a Kubli, o chefe da trupe. Há igualmente a cena pícara da discussão entre José e a mulher, Zingarreta, agora Zingarreta. O primeiro ato acaba com a partida clandestina de Camões, que já não tem o dinheiro para a viagem, e do José e a Alma, que fazem questão de o acompanhar. Os atos seguintes passam-se em Lisboa. Primeiro no albergue de José. No início do segundo ato encontramos pela primeira vez, nas diferentes versões da ópera, Camões definido cenicamente com os atributos requeridos da sua personagem. Sentada a uma mesa, escreve. Alma ouve-lhe o resultado dos seus versos que exaltam a pátria e Lisboa, e que evidentemente não reproduzem nada da poética camoniana. E tal como nas outras versões, Alma faz o mesmo périplo noturno da cidade para angariar dinheiro para o amo. O grande momento espetacular de conjunto, que Indra era a saída da igreja, motivo para a apresentação da personagem Dom Sebastião, que aparecia como magnânimo, aqui passa-se em tempo de carnaval, e o rei, incógnito e grande folião, goza um dia de folia e de diversão. Sejamos felizes e busquemos o prazer no amor. Exortação de Camões, de Dom Sebastião, que motiva um bolero, composição de Flotov, que agradou sobremaneira aos críticos. Um ritornello acompanha a cena do carnaval. Dom Sebastião, já no albergue do José, bebe um vinho da Madeira, exaltando a dança, a euforia, o amor. E é nesta cena que Zingarreta lhe apresenta o cigarro e o ensina a fumar. Camões aparece vindo dentro da estalagem e dá-se o encontro entre o rei e ele, sem reconhecimento mútuo, repetindo-se a cena das versões anteriores em que Camões condena as atitudes do rei. Bebem ambos à pátria e ao rei, que fala da paixão secreta que nutre por uma desconhecida. O aparecimento de Alma desencadeia a querela já conhecida anteriormente na versão original de São Jorge, e a altercação leva a que Dom Sebastião se fira no punhal que Camões empunha. Alma e Camões fogem. Entram os oficiais do rei que querem ir apanhar o causador da luta, mas Dom Sebastião prefere continuar a festa, negligenciando a tristeza e louvando o prazer da noite. O terceiro ato abre com o grande espetáculo do carnaval nas ruas de Lisboa e não deixa de ser coincidência, mesmo remota, que sugira o desfile até à Horta Návia que Camões escreve na carta sexta. Dom Sebastião mistura-se na multidão. Quando volta ao albergue, José pede-lhe clemência para quem o agrediu. Dom Sebastião concederia, mas isso compete ao primeiro-ministro. Alma pede a Camões que fuja, pois o seu contendor era o rei e isso vai custar-lhe a vida. Camões canta uma área cheia de amargura e quer entregar-se, mas ouve-se cantar na rua. É o povo que entoa os seus versos, o que lhe dá novo ânimo. Mas é tarde demais. Os esbirros do rei vêm prendê-lo. Ainda há tempo para Camões e Alma cantarem um pequeno dueto em que finalmente declaram o seu amor. O quarto ato, curto, decorre no Porto de Lisboa. Camões está preso. Alma canta uma área de uma historieta que prefigura o desfecho da ópera, que está para breve. As portas do castelo onde está preso o seu amado, poeta, abrem-se no momento em que chega o rei. Este é da Alma que cante para ele. Ela responde que não pode estar alegre quando aquele que ama geme no fundo de uma cela. Os prisioneiros saem em fila, algemados, o povo grita pela justiça dos céus, o rei responde que deve punir os criminosos.
Alma reconhece Camões entre os presos e pede clemência para aquele que ama. Ambos ficarão para a história, diz ela. A sua glória tornar-vos-á imortal. O rei intrigado pergunta quem é ele. Ao ouvir Alma pronunciar o nome de Camões, honra e glória de Portugal, Dom Sebastião glorifica-o, estende-lhe a mão enquanto Camões abraça a Alma. O papel de Dom Sebastião está escrito para tenor em todas as óperas em que é personagem. E aqui não é exceção. Igualmente para Camões o registro é de barítono, mas de Flotov nenhuma área destas personagens passou para o repertório operático a demonstrar o que os críticos da ópera sublinhavam. Qualidades um pouco superficiais, embora com passagens agradavelmente tratadas. Das três versões, Alma l'Enchanteresse é notoriamente a mais equilibrada, mais espetacular e mais bem construída. No entanto, é difícil termos uma opinião vivida, pois não há registros gravados, restam-nos apenas 2 trechos que fomos ouvindo em fundo. Mas há uma curiosidade que ameniza o emaranhado do libreto e que foi logo notada como peça acessória no enredo. Flotov lembrava-se ter tido um dos seus grandes sucessos ao introduzir um quarteto numa ópera sua, e utilizou o mesmo processo em Indra, que repetiu em Alma. Agora é um terceto, mais apelativo e, sobretudo, transportando para o palco um dado cultural de atualidade, o cigarro, que resulta num intermezzo musical, espécie de entreato que desagradou aos puristas, mas fez as delícias do público. Embora o tabaco fosse conhecido desde o século XVI, inicialmente como medicina e mais tarde como ato de prazer, o cigarro, tal como o conhecemos agora, só surgiu em meados do século XIX na Europa e invadiu Paris em 1860 como moda irreversível. Por isso, em 1843, na cena da estalagem de José, quando Dom Sebastião lhe pede vinho e inusitadamente cigarros, como um usuário entendido, José apressa-se a satisfazer os desejos do cliente colocando sobre a mesa os seus pedidos, mas não passa disso. É só em Indra de 1852 e mais requintadamente em Alma de 1878 que, através de Zingarreta que trouxera a invenção da Índia, o público aprende ao mesmo tempo que a personagem Dom Sebastião, que aqui se mostra admirada e desconhecedora, mostra-lhe como enrolar um cigarro, acendê-lo e apreciar a haustos o fumo que se avola e que consola, e agora citação, que provoca doces sonhos e abre o coração ao amor, diz o último verso da área que Dom Sebastião canta. Relativamente às personagens, Camões é o único que se apresenta estavelmente nas três versões, embora haja algumas pequenas variações a propósito da sua relação com a escrava. Griselda, Indra e Alma são uma e a mesma personagem, num misto incompreensível de indiana, encantadora de serpentes e de cigana. Na primeira versão, sabemos logo de início que ambos vieram da Índia já com o mesmo estatuto fechado de amo e escrava. Em Indra, ainda em Sofala, esta é a propriedade de Codru, chefe da trupe, e é para a libertar do assédio de Pedro que Camões a resgata por compaixão, recusando assumir a sua propriedade por não ter condições anímicas nem vida estável. E é ela, por conhecer os seus versos através de José, que se entusiasma com a sua condição de grande poeta, mesmo sem saber de quem se trata. Em Alma, em cena de inconsequente lógica, Camões compra a escrava a Kubli, que não a quer largar por ser seu dono, embora o poeta já antes a tivesse tido como sua companhia. Segundo diz o texto, não desesperes, tu que foste o anjo consolador da minha existência, portanto, já a conheceria. Dom Sebastião, comedido no seu papel de rei, embora incógnito, transforma-se em libertino, com muito maior destaque em Alma. Vimos como uma ópera cômica em um ato se transformou em ópera em 3 atos e finalmente em 4 atos. Depois de um libreto concentrado, que no entanto apontava para várias pistas, vimos-la transformada em grande espetáculo, em alemão, francês e na sua versão de maior difusão na tradução italiana. Todos os textos enfermam da mesma abordagem superficial de Camões e da sua poesia, mas não deixa de ser curioso que a versão alemã de Putlitz é a que mais revela como o autor se informou da história de Camões, apesar dos seus defeitos como escrita dramática. Situa a ação em Sofala, sendo certo que o poeta aí permaneceu, fala da sua vivência em Coimbra, outro dado verídico, a sua estadia em Goa, a morada em Macau que diz o poeta,
me ofereceu asilo amigável para que eu pudesse cantar ali a glória da minha pátria, e é a única das três versões que refere expressamente os Lusíadas, e em contrapartida Alma l'Enchanteresse mostra ser uma ópera de grande espetáculo, e creio ter sido esse o objetivo de Henri de Saint-Georges, depois de ter escrito L'Esclave de Camões, que não resultou no sucesso que esperaria. Infelizmente, em qualquer das versões, a ópera não teve ainda nenhuma reprodução integral, ou mesmo diárias que animaram a crítica e o público do século XIX. O que ouvimos em fundo é apenas o que se encontra gravado, a abertura de Indra e alguns excertos transcritos para piano de L'Esclave de Camões, o que é pouco para ajuizar da criatividade de Friedrich von Flotow. Goa, afinal, não passa de local cênico. Nada evoca a paisagem com características indianas. Para mostrar um certo ambiente que caracteriza a personagem, Flotov deu um pendor exótico introduzindo cistros, símbolos, crótalos e tamborins, o que é pouco para evocar o Oriente. Mas em Indra e sobretudo em Alma, que São Jorge aproveitou em parte, a área inicial da protagonista descreve talvez o único traço oriental da descrição da natureza, de uma Goa imaginada que remete mesmo assim para a paisagem africana. Cito: a palmeira curva-se sob os beijos ardentes do sol, o riacho corre mais devagar, a flor repousa no seu caule, um silêncio morno reina no coração da mata, a corça salta com a sua pata, leve e desaparece em direção ao abrigo que a aguarda, o leão parece entorpecido, a pantera adormece, a gazela estende-se na erva, tudo está calmo e silencioso. Nada é mais doce e mais precioso do que este repouso da natureza. Resta-nos imaginar o que a encenação e o cenário pudessem evocar. Não sabemos, mas a partir dos figurinos que estão conservados em reprodução impressa, talvez encontremos alguma sugestão pertinente. Muito obrigado.